Povo amado, Boa noite. povo animado, nossa parte não existe. É assim que o Senhor gosta, é assim que o Senhor quer cada um de nós. Cada dia que tem aqui uma semana aí também, para sempre te ver mais, né, irmão? Só na missa. Isso, ok. Mas que bom, mais uma vez estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus. Deus maravilhoso que não se cansa de nós, apesar das nossas falhas, das nossas faltas, das nossas incertezas, nossas desconfianças. Ele insiste conosco, porque Ele nos ama, porque nos quer bem, porque nos quer nós pertinho dele, nos quer salvos. Então você que trouxe aí a tua palavra, pegue aí na carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 7 em diante. São Tiago, logo depois de Hebreus. Meu Deus e meu Pai, envia-me o teu Santo Espírito para que eu, meu Deus e meu Pai, envia-me o teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, que eu te ame e te faça amar, que eu te sirva e te faça servir, que eu te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, meu Pai, que pela leitura da palavra os pecadores como justos perseverem na graça, e juntos chegaremos à vida eterna. Amém. Vamos lá? São Tiago 4, 7 em diante. Sede submissos a Deus, resisti-vos ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ao homem de dupla atitude. Reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesse pequeno trecho dessa palavra, Deus veio nos falar através do profeta Tiago. Ele aqui numera 10 verbos, dando-nos ordens, como devemos proceder, como nós devemos agir, como nós devemos ser. E ele começa a dizer para nós aproximarmos de Deus. Ou seja, que nós possamos estar nessa união com o Senhor, nessa comunhão com o Senhor, para que a gente possa resistir ao inimigo. Segundo a ordem dele, resistir ao demônio e ele fugirá de nós. Parece tanto assim, algo que não nos causa espanto dizer, né? Fugir do demônio, resistir ao demônio e ele fugirá de nós, cada um de nós. Ou seja, o inimigo ele é astuto e muitas vezes ele tem nos enganado com coisas tão sorrateiras que a gente não percebe. A gente não percebe que está sendo enganado, a gente não percebe que está sendo iludido, a gente não percebe que nas pequenas atitudes muitas vezes nós estamos desobedecendo ao mandamento do Senhor e obedecendo o inimigo. Esse dia eu estava ouvindo a missa, eu não lembro qual que era o texto do Evangelho daquele dia, mas o Padre falava disso. O inimigo ele é muito astuto e muito sorrateiro.
E Ele jamais vai nos enganar com coisas feias, com coisas que não vai chamar a nossa atenção. Ele jamais vai nos enganar com aquilo que vai nos assustar. Nós não somos todos também, vamos correr. Vai nos enganar naquilo que nós gostamos, naquilo que nós sabemos que Ele aproveita das brechas, naquelas coisas que mais nos apegamos, às vezes até nos faz mal, mas a gente se apega e larga. É aí que Ele vai trabalhar. E resistir ao demônio, meus amados irmãos, é difícil, porque exige de nós denúncia. Aproximar de Deus exige de nós denúncias. E o nosso apego muitas vezes não deixa que a gente denuncie tudo isso. E a gente vai atropelando a nossa vida, vai procrastinando. Amanhã eu faço, amanhã eu mudo de ideia, eu começo de uma vida diferente. Vai indo assim. E de repente as coisas vão piorando, vai estragando a nossa vida ainda mais. Depois ele vai dizer para nós também: sede submissos a Deus. Como é difícil para nós sermos submissos às pessoas. Nós somos orgulhosos, nós somos prepotentes. Cada um de nós queremos mandar, nós queremos dar ordem, nós queremos ter autoridade. Nós temos essa dificuldade de nos submeter. E isso nos custa muito caro, porque nós não nos submetemos uns aos outros, porém nós também temos dificuldade de nos submeter a Deus. Muito embora sabendo que o seu mandamento é o verdadeiro, que a sua palavra é a verdadeira, que os seus ensinamentos é o verdadeiro, é aquele que vai nos edificar, mas por causa da nossa cultura, da insubmissão, a gente não consegue se submeter a Deus. O orgulho, dependência que está dentro de nós, e a armadilha do inimigo, e a gente não percebe. A gente vai levando a vida assim. Como que é difícil a gente se submeter ao outro e viver aquilo que nos fala Filipenses, dar valor ao outro, valorizar mais o outro do que a nós, ver o valor que o outro tem. E a gente quer sempre estar assim com o outro. Então, se alguém nos corta a fila, é motivo para a gente acabar. Se a gente está em posição, chega alguém que a gente não conhece e vai ocupando o nosso lugar, a gente se revolta, não se submete. Então, como que nós vamos nos submeter ao Senhor? Submissão. Isso carece de humildade. Humildade é dom de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor esse dom para que a gente possa vivenciar tudo isso. Lavar as mãos e purificar-se, diz o Senhor. Lavar a mão não é lavar a mão dos fariseus, né? Tinha todos aqueles preceitos que o Evangelho dessa semana está falando sobre isso, né? E até questionaram Jesus, porque Jesus foi comer lá na casa do fariseu e matou as mãos. Não é isso. Lavar as mãos que tinha de tradição. Lavar as mãos aqui que ele está falando, as mãos cheias de crimes. Aquele povo fariseu que anunciava, pregava, mas suas mãos eram cheias de crimes. E nós também, analisando a nossa vida, sabe que tem ali que nós também crime? Com certeza vai se mostrar muitos. Lavai as nossas mãos, purificai os vossos corações, ver a pureza da palavra de Deus, a pureza do cristão, a pureza do homem e mulher batizado. Purificai os vossos corações ao homem de dupla atitude. Quantos de nós, amados irmãos, quantas vezes nós temos muita atitude para ver na igreja, comungamos o corpo santo do Senhor, e lá fora a gente não vive a Eucaristia que nós somos todos. A gente briga, a gente calunia, a gente faz fofoca.
a gente faz barraco, a gente xinga. Isso é tudo fácil. É tudo fácil que o Senhor está falando. A gente dá volta nos outros, compra e não paga, não presta, não devolve, engana um, engana outro. Isso é tudo fácil. E às vezes a gente não dá conta. Às vezes tem ainda o orgulho de olhar para si e dizer: eu não tenho pecado, eu não matei, eu não roubei, será? Quando lá nos 10 mandamentos fala até de não matar, não roubar, o Senhor não está falando de matar literalmente, matar as pessoas, matar o tiro, matar uma facada, matar o lado. Não é só isso. Quando nós muitas vezes odiamos pessoas que não queremos nem ver a face delas, nós matamos essa pessoa dentro do nosso coração. Quando nós não agimos dessa forma, mas muitas vezes nós matamos a fé, matamos os sonhos das pessoas. A palavra de Deus diz também para aqueles que são empregadores, aquele que segura o salário do seu empregado, ele é um assassino. Quantos de nós aí derrubamos os outros? É a sobrevivência dele, é o sustento da família e a gente compra e não paga. Está matando, é um assassino. Então, purificai as nossas mãos cheias de crime, cheias de enganações, cheias de tantas coisas. Reconhecei a nossa miséria e afligir-nos e chorai. Como é difícil nós reconhecermos a nós mesmos, olhar para dentro de nós e ver a miséria que nós somos. Com esse orgulho, com essa prepotência que está dentro de nós, sempre achando que nós somos os mais corretos, somos os mais certos, somos os melhores, somos os superiores. Quando reconhecemos que pecamos, damos um jeitinho de dizer que Deus sabe de tudo, tentamos se justificar, mas não chora pelo pecado que fez. Não chora pela maldade que fez com o homem. Não chora pelo choro que às vezes, pela nossa atitude, fizemos o irmão chorar, fizemos o irmão sofrer. A gente não chora. O Senhor está pedindo. Nós olhemos para dentro de nós e choremos a miséria, a infidelidade que nós temos, a arrogância que está dentro de nós, a ingratidão. Tudo que nós recebemos do Senhor e não nos graças a Ele. Sabemos só pedir. Me ajuda, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, e a gente não agradece o que Ele tem feito por nós. Tudo isso, meus amados irmãos, são chaves para que nós possamos resistir do mundo. Se nós buscar e vivenciar esses conselhos que aqui está, nós vamos ter força para vencer o demônio. Como Jesus, lá no deserto, foi tentado, venceu o demônio, foi tentado pela palavra, venceu o demônio pela palavra, o demônio retirou-se para voltar com outra oportunidade, porque ele estava lá na cruz sofrendo. E às vezes, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nós precisamos se aproximar ainda mais de Deus, a gente fica mudando, fica reclamando do canto, faz uma oração, reza, o demônio se aproxima de novo, vem lá, e nessa hora tem ganhado muitos de nós cristãos. Começa com os pensamentos vagos. Ele se apodera desses pensamentos, das palavras todas que a gente fala, e vai anulando a nossa vida, vai tirando a nossa fé, vai nos afastando da igreja, nos afastando do sacramento, e a gente vai ficando vulnerável a toda situação. A gente vai ficando de mal a pior, depois não tem força para voltar. Precisamos resistir. Nós não havemos
sair para nos tentar, para nos tirar da presença de Deus, o Senhor também está com os seus anjos, o Espírito Santo de Deus está também ao nosso lado, nos direcionando para que a gente possa resistir e retomar o caminho certo. Mas muitas vezes nós não escutamos. Muitas vezes, principalmente na aflição, a gente para o problema, olha só para o problema, quer resolver aqui agora e não consegue escutar Deus, não consegue ver Deus agindo naquela realidade. Muitas vezes criamos uma imagem da forma como Deus tem que fazer aquela obra para nós, e Deus está agindo do modo dele, a gente não percebe. E aí cai naquela do vitimismo, que eu nasci só para sofrer, que Deus não me escuta, que Deus não ouve a minha oração, e tantas coisas mais, que vai morrendo aos poucos. Essa semana o padre falava comigo uma homilia nisso, no YouTube, estava assistindo ela, quando eu assisti, eu estava falando isso. Demônio, ele não tem interesse de nos levar inteiramente para ele. O interesse dele é nos tirar da presença de Deus, para banalizar o mar de semelhança de Deus que está em nós, para banalizar o nome de filhos de Deus que nós somos, para banalizar a graça que o Senhor tem derramado em nós. Isso é interesse dele. E para ele fazer isso, precisa de muita coisa.